Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, viemos falar de uma entidade muito peculiar. Uma entidade que muitas vezes cria controvérsia. Uma entidade que alguns conhecem, mas poucos sabem do seu poder. Hoje, o nosso assunto é Exu do Ouro, Larói Exu, Exu Mojubá, Exu do Ouro. Meus irmãos, no capítulo de número 28, do nosso quarto livro, Estudando a Umbanda, estaremos falando desta entidade de tão grande feito, de tão grande demonstração de conhecimento da real necessidade do homem. Vamos estar falando do Senhor Exu do Ouro. Mas, para que nós possamos falar do Senhor Exu do Ouro, nós temos que entender primeiro um pouco do que é Exu. O que é Exu na Umbanda? Exu, ele é um orixá, guardião da comunicação. Exu é o guardião dos caminhos. Afinal de contas, Exu é que faz esta comunicação entre as entidades. Exu é um orixá, guardião da comunicação. Uma das entidades mais conhecidas nas culturas dos adeptos da Umbanda e do Candomblé. Amados por muitos e temidos por mais ainda, mas por desconhecerem o seu trabalho e a sua força. Exu recebeu a missão de fazer a comunicação dos seres humanos ao plano divino. Como uma entidade de grande importância, ele representa o início desta comunicação das entidades que nos acompanham até nós, seres encarnados. Esse é um dos motivos que levam os terreiros ao iniciar o seu trabalho, reverenciar, oferendar para Exu. Afinal de contas, tudo começa por Exu. Exu, eles carregam características que são típicas das reações da natureza humana e sua imagem perante os adeptos reflete proteção, justiça, força, disciplina na perseguição, no caminho, no direcionamento de nossos objetivos. A ambiguidade, a pluralidade, que muitas vezes nos confundem, são sentimentos
das características humanas presentes nesta amada entidade chamada Exu. Exu é tido como um protetor fiel das pessoas que o cultuam. São agradecidas por sua proteção, por seu amparo. Exus são caminhos e nós temos que agradecer aqueles que nos ajudam no caminhar. Exu do Ouro aparece com mais expansão, disseminação, com veemência. Na primeira turma do curso de sacerdócio, no colégio de Umbanda Sagrada, lá do Pai Benedito de Aruanda, que era ministrado na época pelo mestre Rubi Saraceni, surge então, nessa época, o Exu do Ouro. Mas como que ele apareceu? Como que surgiu o Exu do Ouro durante esta preparação, esta apresentação, esta aula? Nessa época, estava sendo feito uma celebração de iniciação, de apresentação do orixá Oxum. Aquela turma que ali estava então fazendo esta iniciação. E foi dado passagem à esquerda neste mistério de Oxum. E então a linhagem de Exu do Ouro se apresenta. Isso não quer dizer que Exu do Ouro não se manifestava nos terreiros de Umbanda antigamente. Pai Rodrigo de Queiroz, ele fala sobre isso no seu curso. Ele cita a falange de um Exu chamado Exu Chama Dinheiro. Este Exu Chama Dinheiro, ele era muito conhecido durante um período grande dentro da religião umbandista, mas com o passar do tempo se recolheu. Mas esse seu recolhimento foi por conta de uma deficiência no desenvolvimento do culto a ele. Ocorrido na iniciação lá do curso de Rubens Saraceni, que aconteceu lá durante a iniciação do orixá Oxum, foi ali que vimos, antes passou a ser um marco. A partir daquele momento, marcou-se então a passagem da vinda desta linha de trabalho para os terreiros de Umbanda. E assim, os médiuns puderam conhecer esta força gigantesca que é o Exu do Ouro. A esposa de Pai Rodrigo de Queiroz já era médium deste Exu. Então, iniciava-se um processo de busca, de entendimento na sua manifestação e o culto ao Exu do Ouro na Umbanda. Outros médiuns relatavam que trabalhavam com o Exu do Ouro, há mais de 4 décadas. Exu do Ouro é sinônimo de força. Exu do Ouro é poder. Se nós pudéssemos aliar, seria sinônimo de força
poderosa divina. Ele atua no plano físico de forma intensa, de forma constante, específica. E é muito característica do plano material. Essa energia que se permeia por todos os indivíduos, né? Esta energia que está assentada no trono de Exu do Ouro. O Senhor Exu do Ouro é um Exu de Mamãe Oxum. Mas Oxum do Ouro, uma linha ligada à prosperidade. Prosperidade. Mas o que seria a prosperidade? O que vem a ser prosperidade? O que nós entendemos de prosperidade? Prosperidade, ela está ligada ao bem-estar. Prosperidade não está ligado a dinheiro. Quando se fala prosperidade, nós, temos esta visão equivocada, que é uma visão apenas dos seres humanos, dos seres encarnados, seres aqui da Terra, seres que são apegados ao campo material, que pensamos que prosperidade seja dinheiro, que prosperidade seja pataco, como dizem as entidades. A prosperidade, meus irmãos, vai muito além de atender a esta necessidade material. Ela está ligada aos 7 sentidos da vida de forma geral. E quais são esses sentidos? O sentido do amor, do conhecimento, da fé. O sentido da evolução, da geração. O sentido da lei. O sentido da justiça. Exu do Ouro está diretamente ligado aos saberes da honestidade. Está ligado na retidão moral, do amor ao próximo, fazer com prazer, respeitar os outros, respeitar a si próprio, o respeito do corpo, os limites que o seu e o meu corpo têm, a propriedade de entender o limite do outro. Exu do Ouro, ele não faz questão de ser assim relacionado com você. Não. Ele não faz questão de ter esse relacionamento com você, mas ele só não faz questão se você vive numa energia que traz o hábito em tirar vantagens. Isso mesmo, tirar vantagens dos outros, das outras pessoas. Se você só olha para o seu umbigo, se você gosta de furar fila, dar um jeitinho,
pagar uma propina, passar em alta velocidade e tampar a placa da moto. Se você tem aquelas ligações clandestinas de água, de luz, ou se assiste televisão na NetGato, todas essas artimanhas, esses artifícios desonestos, desonrados, fazem com que Exu do Ouro não queira se relacionar com você. Exu do Ouro não se relaciona com quem tem caráter duvidoso, com quem tem caráter tortuoso. Exu do Ouro é lei, é prosperidade, é honestidade. Exu do Ouro, assim como todas as entidades de luz, se relacionam de forma positiva com os seres que vibram dentro de um padrão ético, dentro de um padrão moral. Se esta pessoa estiver alinhada com o seu campo de atuação, pautado na sinceridade, na transparência, na pureza de sentimentos, aí sim, Exu do Ouro estará presente em sua vida, na vida desta pessoa. Caso contrário, fica difícil uma aproximação. Afinal de contas, água e óleo, por mais que eu agite, elas nunca se misturam. As pessoas que não possuem este caráter, né? As pessoas que não possuem este caráter positivo, elas também, de uma certa forma, conseguem relacionar-se com o Senhor Exu do Ouro. Mas muitas vezes de formas negativas. Podemos destacar aquelas pessoas que são gananciosas, aquelas pessoas que são avarentas, pessoas maliciosas, políticos maliciosos, pessoas mesquinhas, aquelas que não entendem que há um padrão de retidão moral, um padrão de ética. E este padrão é um padrão para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem evoluir. Exu do Ouro é um guardião que trabalha para o bem e pode ser cuidado, sim, dentro de casa. A propósito, temos que desmistificar uma ideia que nós temos a respeito de Exu. Muitos me perguntam, pai, eu posso cultuar Exu dentro de casa? Eu posso acender uma vela para Exu dentro de casa? Como nós conversamos na live passada,
Você tem condições de cultuar o seu Exu fora de casa? Você pode cultuar. Mas existe uma obrigatoriedade? Não. Exu é nosso amigo. Se Exu é meu amigo, eu quero que ele vá até minha casa. Ou você não convida o seu amigo para ir à sua casa? Exu é meu amigo. Exu, sim, pode ser cultuado dentro de casa. Não só pode, como deve. Isto não quer dizer que ele vai querer ficar ali dentro. Muitas vezes você cultua Exu dentro de casa, mas ele prefere ficar na porteira. Ele prefere ficar guardando a entrada daqueles que vão adentrar ao seu lar. Então, deixe de bobagem quando fala que Exu não pode ser cultuado dentro de casa. Exu pode sim e deve ser cultuado dentro de nossa casa. Afinal de contas, poxa vida, eu adoro receber os meus amigos em minha casa, assim como você, meu irmão. Eles, os Exus, nos dão a graça de entrarmos nesta ética, nesta honestidade. E estes valores são os maiores valores que nós podemos ter. É o ouro que nós temos. É entrar e sair de cabeça erguida de qualquer lugar. Sem medo. Sem constrangimento. Com a bênção, a paz, o direcionamento do Senhor Exu do Ouro. Quando fazemos algo errado, nossa consciência é nosso juiz, não é o Exu do Ouro. Exu do Ouro nos ensina a andar na retidão. Mas quem vai nos condenar é nossa própria consciência. E é ela, nossa consciência, nosso juiz, que nos sentenciará e nos fará mudar a forma de agir. Exu do Ouro nos ensina a ser honesto. Mas só seremos honestos se nós quisermos. Então, meu irmão, tome muito cuidado. Aquele troquinho que veio a mais, aquele jeitinho de pagar menos. Tome cuidado. Tome cuidado. Já tive a oportunidade até de ver pessoas trocarem etiquetas de produto para menos pagarem. Isto é justo? Isto é correto, coerente? Está de acordo com as leis da honestidade do Senhor Exu do Ouro? É este ouro que você quer para você? Pense muito bem. Exu do Ouro, ele carrega consigo a prosperidade. Exu do Ouro nos ensina sobre as regras de relações humanas, de forma íntegra, de forma transparente. Assim como as regras de ouro nos ensinada pelo Mestre Jesus. Onde o grande
Mestre Jesus nos diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Sim, Exu está sempre próximo de Jesus. O Exu do Ouro, dentro da ritualística dos Exus, ele é relacionado ou conhecido como o Exu chama dinheiro. Um Exu muito conhecido dentro da Umbanda e dentro da linhagem dos Exus. Mas, como nós vimos, ao passar do tempo, ao passar dos anos, foi se perdendo de dentro dos terreiros e deixou de ser cultuado. Assim como o Exu chama dinheiro, também difícil hoje nós vermos a cultua de o Exu Pantera Negra, o Exu Reino da Lira. Então, são Exus que com o tempo eles foram deixados de ser cultuados. De acordo com a Umbanda, os filhos de Exu, quase sempre, são pessoas que se destacam. São pessoas que são, assim, seres alegres. São pessoas intensas. São pessoas carismáticas, sensuais, justas, apaixonadas pela vida. Alguns carregam mais esta característica. Outros carregam estas características de forma muito pequena. Outros quase não as carregam. Alguns não carregam nenhuma dessas características. E outros carregam essas características de forma abundante. Então, estas características de Exu estão aí presentes em seus filhos, mais marcante ou menos marcante. Sabemos que os Exus aqui na Terra são nossos guardiões. São aqueles que estão mais próximos do nosso mundo material, do mundo carnal. Muitas vezes são eles que nos socorrem. É a eles que pedimos alento, que pedimos socorro. A eles nós recorremos. E nós recorremos aos nossos amados Exus quando precisamos, com certa urgência, de alguma coisa. Meus irmãos, notem que nos trabalhos que envolvem a linha da esquerda, que envolvem a linha dos senhores Exus, o terreiro fica cheio. Não há um terreiro que se esvazie quando é trabalho de Exu. Trabalho de Exu, os terreiros estão geralmente cheios. Mas existe uma explicação óbvia para isso? Correta? Será que as pessoas vão ao terreiro nos trabalhos de Exu? Qual o motivo? Muitas vezes nós não entendemos. Achamos que a pessoa está lá porque ela está interessada em algum bem material,
Mas não. O que atrai as pessoas a um trabalho de Exu? Esta atração acontece de forma espontânea. Isso mesmo. As pessoas se sentem atraídas pelos trabalhos de Exu porque Exu está muito próximo ao nosso padrão energético. Não. Exu não tem o nosso padrão energético, não. Não é isso. Exu é uma entidade de tamanha luz, de tão grande luminosidade, que ele é capaz de sair dos mais altos patamares por amor e por dedicação a nós e descer até o nosso nível energético e emocional e aqui trabalhar conosco, nos fazendo sentirmos bem, nos pegando a energia e nos alavancando para cima. Isto é Exu. Por isso que nas engiras de Exu, as casas de axé ficam cheias. Por isso que os médiuns iniciantes nos trabalhos de Exu sentem a presença de vossos companheiros ali do lado. Mas por que isto acontece? Porque Exu é tão maravilhoso, é tão brilhante, é tão evoluído, que ele tem a outorga de descer dos mais altos escalões energéticos e vir aqui embaixo, nos buscar e nos alavancar para cima. Lembrando, hein? Uma entidade como um Preto Velho, por exemplo, também faz isso. Um caboclo, uma entidade da linha de Oxum, de Iemanjá, de Nanã, de Ogum, de Obaluaê. Um caboclo da linha dos boiadeiros, dos baianos, dos ciganos, também fazem isso. Mas fazem isso dessa forma. Descem, nos encontram e nos trazem. Principalmente Preto Velho, né? Preto Velho nos traz assim até, de forma muito mais suave. Enquanto Exu não. Exu desce e nos faz assim. Acorda, menino. Acorda. Vai para a vida. Vai. Te empurro. Evolui. E você cai. Ele evolui. Ele está sempre à disposição. Mas ele vem e te dá pancadinhas para que você consiga, em algum momento, atingir a sua evolução. Evolução como ser humano. Evolução como gente. Evolução de quem brilha. Mas, como já é de nosso hábito, já é de nosso costume, vamos falar um pouco sobre as lendas. Vamos falar um pouco sobre as histórias. Vamos trazer um pouco mais de lucidação para o nosso encontro de hoje, para falar de Exu. Sabemos que Exu aqui na Terra é o guardião. É aquele que está mais próximo ao mundo material, o mundo carnal. Muitas vezes
aqueles que nós recorremos. Então, vamos a mais uma lenda, a mais uma história que tanto vem assim para contribuir com a nossa imaginação, com o nosso entendimento. Assim, a nossa mente pode chegar mais próxima da entidade, mais próxima do orixá e perpetua a nossa fé. Quando estava encarnado, ele teria sido um ourives, um trabalhador na fabricação de joias. Exu, quando encarnado, era um grande conhecedor da qualidade e do valor do ouro. Trabalhou durante longo tempo de sua vida, durante anos, com o intuito de prosperar, de expandir os seus negócios no ramo das joias. Com os valores que ganhava com o seu trabalho, fazia até atos de caridade, ajudava um, ajudava outro, com dinheiro, com comida, mas cada vez que conseguia galgar um patamar mais avançado financeiramente, o amor próprio o inflava. O amor próprio tornava-se exagerado. O amor próprio falou mais alto. Sempre ele ia buscar, ele ia coletar o mais puro ouro, o mais valioso ouro. Passou a ser também um minerador. Afinal de contas, se ele fosse direto à fonte, poderia sim conseguir o melhor material e, consequentemente, os melhores valores. Mas, quando em uma de suas aventuras em busca do ouro, estava ele no interior de uma mina, quando de repente se vê preso nela durante uma exploração. Ali ele foi acometido por uma catástrofe da força da natureza. Houve uma grande queda d'água na cabeça da cachoeira, que havia ali próximo, perto, bem próximo mesmo dessa mina. Em decorrência disso, teria desencarnado repentinamente. Isso mesmo, morreu. Morreu rodeado do mais puro ouro naquela mina. E ali teria de aprender que aqui na Terra se desfruta, mas nada se leva. Estava ele rodeado de ouro, mas se precisasse
entrar no plano espiritual, se precisasse de 1 centavo, ele não o teria. Porque tudo aquilo que é terreno, aqui fica. Um dia, tudo fica aqui. Somente o que aprendemos. Somente o nosso caráter. Somente o que plantamos é que vamos levar conosco. No momento de sua passagem, a passagem da vida carnal para a vida espiritual, escuta uma doce voz feminina que vem ao seu ouvido, uma doce voz como a doce água das cachoeiras, a água refrescante, e diz a ele que deveria trabalhar espiritualmente em prol daqueles que desejassem prosperar na vida. Pois, quando ele estava vivo aqui na Terra, casais fortaleciam sua relação com laços de amor, com laços representados pelas alianças que ele produzira. Mulheres sentiam-se mais bonitas, mais atraentes, vaidosas, com as joias que ele confeccionava, com os acessórios que ele produzira. E essa é apenas uma história do Exu do Ouro. Existem falanges de espíritos que trabalham nesta força maior, nesta força do amor do Exu do Ouro. Aprendemos muito com esta história. Aprendemos sobre a realidade da prosperidade que vai muito além do ter, que vai muito além do dinheiro. Temos que saber lidar e respeitar o dinheiro, tratar o dinheiro com atenção, sim, com zelo, sim. Já ouviram um ditado que diz assim, quando você pega o dinheiro que está todo amarrotado, ele fala assim, ó, dinheiro de bêbado. Por que nós falamos isso? Porque aquela nota, ela está desrespeitada. Valorize e respeite o seu dinheiro. Guarde na sua carteira com carinho, de forma correta. Dinheiro amarrotado, que respeito você está tendo por ele? Temos que pensar nisso. O dinheiro é importante para a nossa subsistência. Mas, se nós nos apegarmos só a ele, o nosso fim será que nenhuma das histórias do tio Patinhas, trancado dentro de um cofre cheio de moedas, ou como o Exu do Ouro, que em vida deixou o plano terreno rodeado
do mais puro ouro. Temos sim que respeitar e zelar o nosso dinheiro, mas jamais viver em sua função. Para ter a prosperidade, é necessário, sim, ter dinheiro. Para se ter prosperidade, é necessário ser próspero. É uma força de pensamento. É pensar prosperidade. É sentir esta energia dentro de si. Não é só estar com o bolso cheio de dinheiro. Quem disse que pessoas que têm o bolso cheio de dinheiro são prósperas? Está aí mais um momento de reflexão. Exu do Ouro, assim como toda a força dos Exus, em essência, é um orixá. E o que é um orixá? É uma força da natureza. Uma força divina que gera um custo de movimento. Opa, estamos falando em custo? Isso mesmo, custo, mas um custo de movimento. Quando nos referimos a esse custo, estamos nos referindo às ações necessárias de um abastecimento para que as coisas aconteçam. Não dá para esperar que caia do céu. Vamos pegar um exemplo. Um automóvel, por exemplo, um carro. O carro só pode se locomover, ele só pode levar você ao trabalho, levar você para um passeio, para um lazer, se ele for abastecido, se ele for cuidado, se ele for zelado. Ele tem que ser feito as suas manutenções, suas trocas de óleo, sua limpeza interna e externa. Para quê? Para te dar conforto, para te levar, para te trazer. Caso contrário, ficará ali à mercê do tempo, sendo corroído, sendo decomposto gradualmente. Quantos são os veículos que nós encontramos na rua que não são abastecidos? Ficam ali à mercê do tempo. Sujo, enferrujado, os pneus murchos, sem manutenção. Nem prazer nos dão em ver. Então, sim, tem que ser abastecido para poder funcionar. Exu nos ensina que todo este movimento, seja ele interno, seja ele externo, seja na força da ação própria ou da vida fluindo naturalmente, tudo tem custo, tudo tem paga, nada é de graça. Exu chama esse custo de paga ou de troca. Ele é o próprio intermediário desse custo de movimento. Exu é quem se aproxima de nós como amigo, como protetor,
como guardião, confidente, ao ouvir as nossas necessidades, ao ouvir os nossos lamentos. É a Ele que contamos os nossos medos. Yeshua faz toda a movimentação para nos ajudar. Temos que destacar que só será ajudado quem realmente quer ser ajudado, quem faz a sua parte, quem faz a sua paga, quem abastece. E o que é esta paga? O que é este abastecimento? É o não parar no tempo. É estar em movimento. Hoje em dia, dizemos, vou dar meus pulos. É isso. É quem sai para dar os seus pulos. É para quem caminha, para quem dá os seus passos. É aquele que procura melhorar os seus pensamentos e segue rumo aos seus ideais. Lembre-se que a nós é dado a oportunidade de se ter o maior ouro possível, vindo das mãos do Senhor Exu, e ao qual o ouro que possamos ter, cada qual o seu ouro particular. Mas o que é o ouro? Se ele não é o dinheiro, o que é este ouro que o Exu nos propicia se nós abastecermos o nosso eu? Vamos lá, só para nós termos uma ideia do que seria este ouro. O que é este ouro que Exu nos dá, se não é o dinheiro? Para responder essa pergunta, precisamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa comigo? Você topa fazer uma pesquisa comigo? Para descobrir qual é este ouro que Exu nos dá? Então vamos lá. Vamos para a nossa pesquisa. Vamos para a nossa enquete. Primeiro, pergunte a um enfermo qual é o seu maior ouro. Pergunte a um pai qual é o seu maior ouro. Pergunte a um atleta qual é o seu maior ouro. E verás que nenhum deles vai mencionar o dinheiro. Afinal de contas, o maior ouro para o enfermo é sua saúde. O maior ouro para um pai são seus filhos. O maior ouro para o atleta é vencer os seus próprios desafios. Verá que cada pessoa, cada qual tem sua necessidade peculiar e particular. Cada um tem seu ideal,
cada um tem o seu ouro, cada um tem a sua fortuna, o seu tesouro. Mas em nenhum dos casos será alcançado se não houver a paga, se não houver o abastecimento. E o que é este abastecimento? Não será alcançado nada se ficarmos acomodados, se ficarmos pedindo, me dá, me dá, me dá. Essa energia baixa, que não funciona nas leis do universo, é a mesma lei do próprio Exu. Meu irmão, creia, abasteça-se, vá à luta, não pare. Sabe, o resultado da descrença é a falta de atitude em tentar conquistar aquilo de fato e não conseguir. Esta é, sim, a falta de fé, a descrença. Sabe? Muitas vezes nós nos pegamos desmotivados, triste. E é neste momento que nós temos que irmos até Exu do Ouro, pedir orientação, pedir caminhos. Exu mostra o caminho. Mas Exu não segue por você. Se você almeja um emprego, levante cedo, coloque o currículo debaixo do braço e faça as entregas nas empresas. Não adianta pedir para Exu um emprego e ficar no conforto do seu sofá. O emprego não cai do céu. Ele não vai vir e cair no seu colo. Seja próspero. Prosperidade é uma energia que necessita de abastecimento. É necessário da sua parte essa disposição de abrir a sua mente, eliminar as crenças limitantes, parar com este amor próprio absurdo e crer que você merece tudo aquilo que você deseja, mas terá que correr atrás de seus sonhos, levantar cedo, trabalhar, lutar, sair da estagnação. Esta é a paga. Este é o abastecimento. Não adianta ficar parado esperando. Não vai cair dos céus. Exu do Ouro tem fundamento. Aqui na casa de oração Pai Oxalá, temos o assentamento do Exu do Ouro. Este que vocês estão vendo. E aqui, nos pés de Exu do Ouro, fazemos os nossos pedidos. Fazemos as nossas ofertas, assim como orientamos também aos nossos convidados, aos nossos consulentes, que os façam, se quiserem, se desejarem, se tiver vontade,
em fazer. Ao chegar ao terreiro, recolhemos de nosso bolso uma moeda. Moeda mesmo, moeda níquel, moeda de metal. A maior moeda que nós tivermos no bolso, não importa o valor, a maior moeda que eu tenha é de 5 centavos, tá ótimo. A maior moeda que eu tenha é de R$1, tá ótimo. A maior moeda que eu tenho é de 50 centavos, tá ótimo. É a maior moeda que eu tenho no meu bolso, aquela que eu trago da minha casa, aquela que está guardada, porque isso é simbólico. Isso não quer dizer que não possa ser nota não, viu? Pode ser nota de papel também, não tem problema nenhum. Isto é simbólico. Esta moeda, então, nós pegamos essa moeda ou essa nota e passamos em nosso corpo. Mas eu não preciso esfregar a moeda em mim, não. Mantenho ela na minha mão e passo ela no meu corpo, né? Nos meus membros, passo em minha mente, meu pensamento, e ali eu vou fazendo os meus pedidos de prosperidade, os meus pedidos para que eu consiga ser próspero, para que eu tenha o meu ouro. E eu sei qual é o ouro que eu preciso. Você faz parte do meu ouro. Estou dando um spoiler, hein? Você faz parte do meu ouro. Feito este pedido, então, nós chegamos até aqui, nos pés do Exu do Ouro, e depositamos as nossas moedas para os nossos pedidos do Exu do Ouro. Colocamos aqui essas moedas, que é uma forma simbólica. O homem terreno, ele precisa de símbolos, então nós usamos essa moeda como símbolo. Mas o que é feito com esses valores que são colocados aqui? Uma vez por mês, estes valores são recolhidos e com o montante fazemos a entrega ao Exu do Ouro. Fazemos o despacho, arriamos o despacho a Exu do Ouro. Mas como vamos arriar isso? Colocamos num alguidar? Entregamos na encruzilhada? No cemitério? Não. Cachoeira? Não, de jeito nenhum. Juntamos todo este montante, aquele que ficou no assentamento, e revertemos todo o valor arrecadado em cestas básicas de alimentação, entregamos para as famílias que estão em estado de necessidade e de vulnerabilidade. Eu disse agora há pouco que Exu do Ouro tem fundamento, mas nós temos que entender o que é um fundamento na Umbanda. Isso que eu acabei de explicar para vocês é um dos fundamentos que nós temos em nossa casa, na casa de oração Pai Oxalá. Afinal de contas, acham, sinceramente, de cabeça erguida, de forma consciente. Pare e pense comigo. O que será que Exu do Ouro preferiria? Eu recolher essas moedas, estes dinheiros, estes valores, essas notas, despachar na rua, comprar galinha preta
marafo, charuto, vela, dispor na encruzilhada ou reverter estes valores e alimentar uma criança que está com fome, uma família que passa necessidade. Reverter isto em remédio que o médico prescreveu. Com que vocês acham que o Exu do Ouro ficaria mais feliz? Qual a forma de agradecer mais corretamente? Aí fica a seu critério. Aqui, na casa de oração Pai Oxalá, o fundamento é esse. Tudo aqui é revertido para aquelas famílias que mais necessitam. Mas fundamentos são fundamentos. O ato de nós fazermos essa entrega de comida de vez, entrega na encruzilhada, é o fundamento da nossa casa. Fundamentos são características que dão forma e definem algo no terreiro, na Umbanda, a consolidação de um novo agrupamento de espíritos e a formação de uma falange, de uma linhagem, que é um assunto lindo, mas é um assunto polêmico, é um assunto intrigante. Numa religião como a Umbanda, carregada de magia, ritualísticas, de costumes, de crenças, de atitudes ditadas sempre por um espírito e que passa pelo filtro mediúnico, passa pelo filtro do médium para deixar esta mensagem a nós. Isto é fundamento. As explicações que dão origem ao fundamento são dadas normalmente pelas entidades ou é repassada a nós por tradições orais. Mas tudo tem explicação. Nada é porque falaram que é assim. Temos que conhecer o fundamento. Por quê? Da onde vem? Qual a finalidade? Não temos padrões, nem regras impostas. O mais bonito da Umbanda, que a Umbanda não impõe nada, não proíbe nada. A Umbanda, ela é livre, ela te deixa livre, ela não te amarra, ela te ensina. E é você que tem que fazer. A Umbanda te mostra. A Umbanda te traz a boa semente. Mas você, meu irmão, planta o que você quiser. Você é o solo fértil. A Umbanda te traz a semente. Te trouxe a semente de flores. E você as plantou. O que vai germinar na sua terra? No seu território? Flores. Te trouxe semente de flores, mas você preferiu plantar cactos. Ah, meu irmão, são lindos, são lindos.
mas são perigosos, espinhosos e muitas vezes traiçoeiros. Plantou cactos, não colherá rosas, colherá cactos. Então tome cuidado. A Umbanda é isso. Te dá esta liberdade de ação. E tudo isso por não termos um padrão, uma regra imposta. Por não nos impor regras, nos leva a entender a evolução e a certeza que temos sempre que procurar o conhecimento. Não existe uma verdade única, uma verdade permanente. A verdade, ela é mutante. A verdade, ela evolui, ela muda com a evolução e se aprimora a cada dia com uma outra verdade, atendendo a outra necessidade. Um terreiro de Umbanda de 2024 não é o mesmo terreiro de Umbanda de 1980, que não é o mesmo de 1990, que não é o mesmo de 2000. Passou-se por evolução, aprendeu-se muito mais. E eu posso dizer isso porque eu estive presente no terreiro de Umbanda desde 1970 e passei pela década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e hoje estamos em 2024 e vai evoluir mais ainda. Vocês acham que na década, não vamos muito longe não. Na década de 2000, poderíamos fazer essa live que fazemos hoje? Teríamos tecnologia para isso? Não, não teríamos. Em 70, os livros que tínhamos sobre Umbanda eram raríssimos. Então, existe uma evolução. O que faz essa caracterização dos saberes é a sua validade por meio das práticas religiosas que, aliado aos estudos que hoje já podemos fazer, nos trazem o entendimento. Olha que interessante. Vejamos aí o uso das plantas nos trabalhos de descarrego, sejam nos trabalhos, nos banhos, defumações, lavagem de ambiente. Tudo isto é validado no seu uso e no seu atendimento, trazendo os efeitos do bem-estar. Cada entidade carrega um fundamento na sua linha de trabalho, na sua linhagem, atua sobre um aspecto de nossa relação com mais efetividade. Um preto velho, por exemplo, é um herveiro magístico. Mas se nós falarmos de um Exu, Exu é um mago do caminho, é o mago da prosperidade, a quem é possível validar e se relacionar
com esses guardiões, entenderemos assim o seu fundamento. Fundamento, basicamente, é a chave de tudo aquilo que existe na Umbanda. Sabe, meus irmãos, temos atualmente um vasto compêndio sobre a Umbanda, o que não tínhamos anos anteriores. Este compêndio sobre a Umbanda está relacionado às suas vertentes teológicas e que explicam o fundamento da nossa religião. Por meio de um olhar que normalmente considera com mais ênfase na origem desta nossa religião, desta nossa Umbanda, desta atual Umbanda séria. E parafraseando o Caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria para gente séria. Axé, meus irmãos. Nos vemos na próxima quinta-feira, na próxima live, ou se preferir, na próxima aula, ou se ouvir em outro dia, no próximo podcast. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz de Oxalá, na bênção e na prosperidade do Senhor Exu. Axé.